Ai, minha cabeça. Vamos abrir nossas Bíblias, meus amados, no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Nosso Deus e Pai Celestial, temos muito que aprender. Muito aprender, Senhor, com os profetas da antiguidade. Afinal, o Senhor é o mesmo Deus de ontem e de hoje e amanhã. E o Senhor opera mediante a fé daqueles que se predispõem a ouvir Sua palavra. E eu creio que hoje será sim uma noite de milagres, porque esse povo será direcionado a se entender e a se preparar para receber o seu milagre. Usa os meus lábios, Senhor, para se instruir a menina dos seus olhos, aquele cujo fui atraído até você, meu Rei, para receber da sua benevolência e, se necessário, aprender acerca da unção profética que já o Senhor estará a liberar nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Sim, meus amados, nós vamos falar hoje sobre milagres, sobre dois acontecimentos de um profeta, de um sucessor de Elias, chamado Eliseu, aquele que recebeu a porção dobrada, aquele que acompanhou Elias. Não é por acaso que esse homem recebeu a porção dobrada? Porque esse andou com o profeta. Se vocês querem verdadeiramente almejar, não por ambição, mas por propósito, a unção que está sobre um homem de Deus, anda com ela. Honra essa pessoa. E Eliseu era esse homem que esperou pacientemente a sua vez, honrou Elias, amou Elias, seguiu Elias, obedeceu Elias e reconheceu a unção, o poder que estava sobre seu mentor. O milagre do azeite, diz a palavra do Senhor. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravo. Eliseu respondeu-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em sua casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vai pedir emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em sua casa com seus filhos e feche a porta. Derrama daquele azeite em cada vasilha e vai separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse
a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe diz: vai, vende o azeite e paga suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Que linda história, né? O poder de Deus que estava sobre Eliseu. Como é bom ter uma conexão com Eliseu. Como é importante ser discípulo de Eliseu. Embora que era a esposa do discípulo de Eliseu, como é importante saber o endereço de um homem de Deus, ter uma proximidade de um homem de Deus. Bom, vamos lá. Amada igreja, em uma situação de emergência, em uma situação de dificuldade, em uma situação de desespero, o que se deve fazer? Não é para ir para o banco e pedir empréstimo. Não é para ir até os seus amigos e pedir empréstimos. Não. Jamais devem negociar os seus princípios. Estão ouvindo isso? Jamais devem se colocar à venda por necessidade. Jamais fazem coisas que desagradam o Senhor por necessidade, porque muitos por necessidade, por precipitação, por desespero, fazem aquilo que desagrada a Deus. O dever de um homem ou de uma mulher que teme a Deus, quando passar por luta ou dificuldade, é procurar o profeta. É procurar homens de Deus para pedir orientação do que é para ser feito. Isso é idolatria, pastor Cristo? Não. É claro que você deve procurar para Jesus, para Deus. Mas há homens de Deus que são levantados pelo Senhor, instituídos pelo Senhor, para poder orientar após a sua oração. Se vocês procuram um homem de Deus, pois todo homem de Deus irá dizer: quantas vasilhas você tem em casa? Você tem um bocado de azeite? Você tem unção? Você tem orado? Você tem jejuado? Você tem sido fiel nos seus compromissos com César e para com o Senhor? Você tem pagado um preço de santidade, de obediência à lei de Moisés e à graça do Senhor Jesus Cristo? Em outras palavras, você tem sido fiel na obediência à palavra de Deus? Pois todo aquele que vive corretamente diante dos olhos do Senhor receberão orientação do que deve ser feito em sua casa. Mas para isso, deve ser fiel ao Senhor. É fato que algumas pessoas, mesmo sendo fiéis, passam por dificuldades e necessidades. Se a esposa é fiel e o marido não é fiel, a necessidade não viria para tratar o marido infiel? Certamente sim.
Pois a esposa que ora e intercede traz livramento ao marido, justificando-o por sua devoção e espiritualidade. E acontece que, mesmo aquilo que ele ainda não tem, não lhe será tirado por causa de quem? Da intercessão de uma esposa que ora e jejua. Consegues entender? E a mesma coisa acontece com o homem que ora por sua esposa. Mas, quando o servo ou a serva passam por necessidade juntos, sendo eles servos do Altíssimo, escuta isso, o que eu vou lhe falar por parte do Senhor. Mesmo que a serva seja viúva e tenha seus filhos indo para a escravidão, pois o profeta será usado pelo Senhor e terá direcionamento para orientar a viúva sobre as diretivas que ela deve tomar. Consegue entender? Sobre a direção que um fiel deve tomar. Pois eu vos falo por parte do Senhor. Procurai o profeta e prosperareis. Ouvi os profetas e prosperareis. Diz a palavra de Deus que essa mulher não tinha mais nada, a não ser o quê? Um bocado de azeite. E a orientação do profeta foi que ela saísse de casa em casa para pedir vasilha, para pedir ajuda. O que significa isso? Significa que essa mulher tinha que manifestar humildade. Nem todos se humilham a pedir ajuda. Ela teve que ser humilde. Significa que ela teve que se despojar da sua vaidade. Ela teve de se despojar do seu orgulho, se despojar da sua autoconfiança. Consegue entender? E quando um homem de Deus dá uma orientação a um servo de Deus, esse servo é provado nas suas limitações. Esse servo é provado na sua humildade e esse servo é provado na sua obediência. Ao sair de casa em casa para pedir vasilhas aos vizinhos, ela demonstrou obediência e humildade. E reconheceu que precisava de ajuda. Agora, o que essa palavra traz para a igreja de hoje? Para vocês, para mim. Ela deve trazer a reflexão que aquele que está passando por dificuldade não deve ser orgulhoso. Deve pedir ajuda. Aquele que passa por limitações deve procurar os profetas, deve procurar o seu líder. Deve ser aberto em suas limitações, em suas dificuldades. Deve expor a sua necessidade ao homem de Deus. Por acaso alguns nessa noite têm dificuldade com isso? Deve expor as dificuldades para um homem de Deus. E quando um homem de Deus orientar, essa pessoa, ela não deve ter medo, ou muito menos vergonha. Essa pessoa não deve endurecer o seu coração. Jamais. Sabem por quê?
porque o humilde, ele aceita com bom grado toda a orientação de um profeta ou toda a correção de um pastor. Pois assim diz o Senhor: o milagre é para todos aqueles que entendem que existe um Deus de milagres. O azeite jamais se acabará na casa daquele que tem fé. Muito menos a farinha cessará na casa daquele que clama ao Senhor, na casa daquele que adora o Senhor. Pois um homem ou uma mulher que tem no coração uma fé inabalável jamais morrerá de fome. Quantos têm deixado com que o orgulho fale mais alto? Quantos? Quantos têm olhado para sua própria vaidade, pelos status, e recusam se lançar no tanque de Betesda? Recusam se lançar no Rio Jordão? Quantos? Para alguns, o Rio Jordão é um rio de águas poluídas. Para outros, o Rio Jordão é apenas para irrigamento de uma terra seca, uma fonte de alimento para aqueles que dependem do rio. E para outros, o Rio Jordão é o lugar de milagres. Mas muitos, mesmo estando com lepras, escutem que eu estou falando por parte do Senhor, mesmo estando com lepras, não se lance no Rio Jordão. Mesmo estando com fome, não vê o Jordão como fontes de alimento. Pois as águas do Jordão, aos olhos de alguns, são impuras. Mas aos meus olhos, diz o Senhor, são limpas. As águas do Jordão é capaz de limpar a lepra de um leproso, é capaz de purificar homens e mulheres e trazer vida para aqueles que se deitam nelas. E para aqueles que quando se deitam em vida, passam a serem mortos. O que isso significa? Isso se refere ao quê? Ao batismo. A um batismo. Pois um profeta sempre está à beira do Jordão, a esperar que a caravana se aproxime. Um profeta sempre está à beira do Jordão para profetizar vida em vez de morte. Um profeta que é profeta sempre está à beira do Jordão à espera da palavra do Senhor. Levanta-te, monta o teu acampamento, marcha e atravessa o Jordão. Pois em verdade eu vos digo, diz o Senhor, a igreja perdeu o sentido do milagre. A igreja tem se esfriado nos últimos dias. Por isso que estão vivendo os últimos dias onde o amor de muitos já se esfriou. Por que não está acontecendo muitos milagres? Por que será? Por acaso, seria a fé dos profetas que diminuiu? Será? Pois os profetas continuam à beira do Jordão. Mas para aqueles que desejam o milagre, devem ir
até Eliseu. Para aqueles que desejam o milagre, devem ir até João Batista. Para aqueles que desejam milagres, devem ir até o Jordão, porque no Jordão está o seu milagre. Pois, igreja, o Senhor fala e ministra em nossos corações essas palavras. Vocês têm preparados as suas vasilhas? Há azeite em suas casas? Pois, havendo azeite, jamais passarão fome. Mesmo que os credores venham roubar o que lhe resta, mesmo que querem levar os seus filhos como escravos, porque havendo legalidade dentro de um lar, Satanás não somente quer levar o marido da viúva, mas também quer levar os filhos dela. Pois se há uma intercessora a clamar, e se uma intercessora vai em busca de Eliseu, então a intercessora verá o seu milagre. E veja o que Eliseu diz para a intercessora: fecha sua casa com seus filhos. É exatamente isso que o Eliseu disse para a intercessora: fecha a sua casa. O que isso significa? Clame, ore, busca e coloca azeite nas vasilhas. Distribui azeite sobre a sua casa. Aqueles que estão dentro da casa, o seu dever é distribuir o azeite. Que a casa se enche de unção, da presença do Espírito Santo. Que a casa se enche da adoração, do clamor, da busca incessante, da busca pelo Senhor, pela sua palavra, pelo louvor. Para que o azeite seja distribuído, é necessário procurar a direção de um profeta. Amém? Olha que fala no versículo 7. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus. Contou tudo. Tudo ao homem de Deus, que lhe diz: vai, vende o azeite e pague suas dívidas. E você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Pois há uma solução para todos aqueles que têm fé. Há um direcionamento para todos aqueles que consultam os profetas do Senhor. Se nós lembramos nos tempos de Jesus, quando iniciou-se em Nazaré, o seu ministério começou a inclusive orar para os enfermos, em Nazaré não houve muitos milagres. Por quê? Porque a população de Nazaré era uma população incrédula. Por isso que teve poucos milagres. E infelizmente, um profeta em sua casa não tem honra. Um homem ou uma mulher em sua cidade que defende as escrituras sagradas não tem honra. Mas um homem ou uma mulher que vive o verdadeiro evangelho, mesmo que alguém da família venha morrer, escuta isso, mesmo que alguém venha padecer, há sempre uma saída. Porque eu, o Senhor, assim diz o Senhor, direciono as vasilhas pelo qual devem ser cheias de azeite
e o azeite jamais faltará na casa de uma serva ou de um servo de Deus. Vamos continuar? Versículo 8 diz assim: certo dia, foi Eliseu a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um homem santo de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. E mandou seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele lhe disse: por volta dessa época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. O menino cresceu e um certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando: ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça! O pai disse a um servo: leve-o para sua mãe. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova, nem sábado? Ela respondeu: não se preocupe. Quanta fé, né, gente? Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim, ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra a seu encontro e pergunta a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe diz: deixa em paz. Ela está muito angustiada.
Mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. E disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu Senhor? Não te diz para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pega o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimento. E se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino. Mas ele não falou, nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu. Ele disse: o menino não voltou assim. Quando Eliseu chegou a casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Bom, em meio à honra, em meio ao prazer de abrigar um homem de Deus, a sunamita enfrentou uma grande dificuldade. Essa mulher era uma serva honrosa que decidiu fazer um quartinho para o profeta. Decidiu preparar uma mesa com cadeiras, decidiu preparar uma cama com uma lamparina para receber o homem de Deus dentro da sua própria casa. Essa sunamita soube honrar um homem de Deus. Por acaso, entre todos que estão aqui, há uma sunamita? Por acaso, entre todos os que estão aqui, tem alguém com o coração de uma sunamita? Em abrigar um profeta dentro da sua casa? Pois todos aqueles que abrigam um profeta dentro da sua casa terá dias prolongados. Assim diz o Senhor. Esse será abençoado de tal forma que a unção do Senhor estará sobre aquela casa. Será abençoado de tal forma que o azeite do Senhor será derramado sobre aquela casa. Pois eu vos digo, nunca despreze quando um profeta de Deus vai até sua casa. Você pode abrir a janela e lá de longe avistá-lo quando ele entrar pela porteira da estrada vazia. E se isso acontecer, com a voz firme e elevada, deves tu gritar: profeta, vês com bandeira ou com a espada? Se o profeta dizer: eu estou indo com bandeira, então alegrem-se, pois naquele dia será o dia de regozijo, de danças e de festa. Mas se o profeta dizer: estou indo com a espada, então coloca seu rosto no pó, lança terra sobre sua cabeça e clame ao Senhor por misericórdia, porque a espada é para corrigir. A espada é para trazer juízo.
A espada é para trazer justiça, a espada é para trazer conserto. A espada, ela traz vida, como também traz a notícia da morte. Quão grande é a responsabilidade de ter um profeta dentro da sua casa. Não vos enganem. Não vos engane, porque vocês devem olhar o profeta da maneira certa. Não olhem para um profeta apenas com olhos carnais, que necessita comer, beber e dormir. Não olhem para um Eliseu apenas pela sua necessidade que ele tem de se deitar em uma cama, pela necessidade de ter uma lamparina para poder ler as Escrituras e ver os seus desenhos, diz o Senhor. Não vos enganeis, diz o Senhor. Eliseu merece muito mais do que uma cama e uma mesa. Ele merece o reconhecimento da honra. E diz a palavra do Senhor que a sunamita procurou Eliseu. A sunamita, ela soube com quem falar. Ela soube com quem falar. Mas por que ela não falou com Geazi? Reparou que ela não falou com Geazi? Por que ela não se abriu com Geazi? Eis uma pergunta. Pois Geazi teve um papel. E o dever de Geazi era de proteger Eliseu, era fazer com que muitos não incomodassem Eliseu, ou seja, tirar todos aqueles que se aproximassem de Eliseu. Mas a sunamita se agarrou, se lançou aos pés de Eliseu. Ela chorou, ela clamou e pediu auxílio e ajuda. Geazi recebeu um comando, ele foi, e a Bíblia diz que ele chegou antes de Eliseu à casa da sunamita. Eliseu tentou ressuscitar o menino, mas ele não respondeu. Por acaso, o azeite que cai na cabeça de Arão e se derrama pela barba, não respingaria por todo o corpo? Pois a unção que estava sobre Arão também estava sobre os seus. O azeite que escorre sobre a cabeça de Arão também escorre sobre aqueles que estão debaixo da autoridade de Arão. Mas assim diz o Senhor. Mesmo Eliseu sendo um verdadeiro profeta do Senhor, um escolhido do Senhor, há sempre um Geazi entre os escolhidos. Há sempre um Judas Iscariotes entre os 12. Há sempre o interesseiro. Pois é necessário que hajam homens de pouca fé. É necessário que hajam falsos profetas. É necessário que hajam traidores para que todas as Escrituras se cumpram e que o propósito do Senhor seja revelado no tempo certo.
a unção estava sobre Eliseu e não sobre Geazi. Querem saber por quê? Porque havia muitas coisas que precisavam ser tratadas no coração de Geazi. Principalmente a ambição, a corrupção e o desejo pelo poder. Pois em verdade, assim diz o Senhor, eu não erro nas minhas escolhas. Mesmo que haja um Judas, Judas está ali por um propósito. E Geazi esteve ali por um propósito. A sunamita não confiou em Geazi. A sunamita não deu crédito a Geazi. E foi necessário Eliseu ir até a casa dela. E olha o que fala no versículo 30. Mas a mãe do menino disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficardes, não irei. Então, Eliseu foi com ela. Que tremenda, né, gente? Observe, meus amados, a insistência de se agarrarem na verdadeira profecia. Observe a insistência de reconhecer uma autoridade, de reconhecer seu vinhateiro, de reconhecer seus líderes, de reconhecer seus pastores. Observem como essa mulher reconheceu a unção que vem do Senhor por intermédio de um profeta. Que exemplo! Pois assim diz o Senhor. Quando Jacó tem a oportunidade de ter a sua bênção, ele não a larga, mesmo que ele tenha que lutar por ela, até conquistá-la por completo. Assim diz o Senhor dos exércitos. Versículo 31. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu. Ele disse, o menino não voltou assim. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olho com olho, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino expirou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse, pegue seu filho. Lindo, né, gente? Mas preste muita atenção, amada igreja. Preste muita atenção naquilo que será falado. O Senhor levanta profetas para restaurar altares. O Senhor designou profetas para oferecer sacrifícios. E o Senhor continua levantando profetas para profetizar na casa de uma sunamita. Pois nessa noite,
tudo aquilo que está morto na tua vida, aonde quer que tu esteja, vai ressuscitar. Porque a unção que eu carrego, assim diz o Senhor dos Exércitos, sendo nós profetas do Senhor, tanto eu como o meu Geazi, que não tem as características de um Geazi, mas sim uma característica de um Eliseu, pois nós profetizamos cura sobre sua vida. Eu profetizo cura sobre teu filho. Eu profetizo cura sobre essa menina. Talita cumi, levanta-te, menina. Eu profetizo cura e vida sobre ti, ó Lázaro. Venha para fora, Lázaro. Desatem as correias, tirem as ataduras de Lázaro, tirem todas as faixas que estão enroladas sobre o corpo de Lázaro. Pois enquanto o mundo pode dizer, essa casa já tem o fedor, eu digo e profetizo sobre tua vida, Lázaro. Lázaro, vem para fora. Pois uma palavra profética é lançada sobre todos os servos dessa noite, toda sunamita que tem um coração honroso. Pois a palavra do Senhor vem a mim nessa noite para lançar uma palavra de cura sobre tua vida. Uma palavra de restauração sobre tua casa, sobre teus filhos e sobre tua família. Ainda que a morte venha visitar a tua vida, venha visitar a tua casa, não temas. Não temas, porque o menino somente dorme. A menina somente dorme. E Lázaro somente dorme. Pois é necessário que uma sunamita procure um Eliseu. É necessário que uma viúva com seus 2 filhos procurem pelo profeta. E é necessário que a igreja reconheça as suas autoridades. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que dentro da casa de Israel, ó congregação de Israel, procurem por Eliseu e por Elias. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E eu tenho convicção que muitos receberem o seu milagre. Eu tenho convicção que através dessa experiência no Antigo Testamento, o que mais dizer no Novo Testamento, em tempos ainda da graça, aonde a unção profética tem poder e se move mediante aqueles que têm fé, pois eu tenho convicção que irás testemunhar de um grande milagre, pois a palavra do Senhor foi se liberada para aqueles que honram a unção profética, para aqueles que crêem nas palavras de um homem de Deus. E se for o caso, deixa o seu testemunho. Deixa o seu testemunho nas redes sociais. Compartilha conosco esse grande milagre que o Senhor já fez sobre a tua casa, ó sunamita.
meu Senhor e Pai Celeste. Como é maravilhoso ver a sua unção fluir. Como é prazeroso, Senhor, ver uma sunamita sendo honrado por Ti, porque tem sido fiel antes do milagre a honrar o homem de Deus e a obedecer os princípios do homem de Deus. Obrigado por sua bondade e pela palavra que o Senhor entregou para todos aqueles que se reuniram nessa noite a ouvir essa palavra. Que essa palavra possa gerar fé e mais fé, e se necessário ouvi-la 2 vezes, 3 vezes, 7 vezes, até que essa fé seja gerada e libera poder pelo cajado de Eliseu. Então que seja feito, mas que a sunamita manifeste insistência, se necessário, que se torne um Jacó, a não sair de lá até receber a sua bênção. Mas para isso, que Jacó seja Jacó. Amém. Glória a Deus. Isso foi a nossa palavra, oh querida sunamita. Oh jovem, oh homem, oh mulher. Procurarás tu, Eliseu? Procurarás tu, Elias? Procurarás tu, profetas do Senhor, a instruir e a ser direcionado? Para isso, deverás tu fazer a tua parte. E a sua parte é fazer parte desse ministério. Se aproximar daqueles cujo você está reconhecendo como unção. Porque se você se aproxima desse ministério, poderás tu se beneficiar da unção que escorrega do rosto de Arão e percorre todo o corpo de Arão. Faça tu parte desse ministério. É vontade de Deus. Eu vou repetir. É vontade de Deus. É vontade de Deus você se juntar a nós. Não despreze o dia da sua visitação e não seja como aqueles que receberam em tempos de Jesus sua cura e não voltaram para o templo à procura daquele que liberou a cura, Jesus. Como fazer parte desse ministério? Eu te aguardo e o Senhor te espera. Vocês estão vendo esse QR Code? Basta você aproximar seu celular e ali preenche o seu cadastro. Nós iremos entrar em contato contigo o mais rapidamente possível. E o Senhor lhe mostrará as diretivas, usando a minha vida, a vida do pastor Lucas, a vida dos pastores da igreja, dos vinhateiros. Que são os vinhateiros? Você verá. São líderes que nós levantamos para lhe ajudar. Vocês serão cuidados, amados, encorajados, discipulados. Mesmo à distância, teremos condição de te ajudar. Tá bom, queridos? Terminamos para hoje. Desejo uma excelente semana para todos vocês. E lembra-se que próximo sábado temos mais um encontro às 21 horas nesse canal do YouTube da OCBR. Tá bom? Então não falta. E olha só, essa palavra é bem evangelística, viu? Compartilha, por favor. Faz esse favor.
Há muitos que precisam de milagre. Não guarde a bênção apenas para você. Compartilha pelo Facebook, compartilha pelo Instagram, por onde quer que for, pois certamente há muitas sunamitas por aí que precisam se encontrar com o Eliseu. Grande abraço para todos e até sábado que vem.